Provérbios, no capítulo 4, só o versículo 23. Provérbios 4, no seu versículo 23, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Só até aqui. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, ó Senhor, quem dera fosse alguém bem mais instruído do que eu, para trazer uma mensagem que, aos olhos humanos, parece ser tão simples e singela, tão sem peso, mas, no entanto, é muito forte, Pai Santo, esta mensagem. Quem dera, pelo teu infinito amor e misericórdia, tu se comunicasse conosco, deixando que o teu servo imperfeito falasse as verdades bíblicas contidas neste versículo. Por favor, Senhor, alimenta o teu povo, alimenta a mim mesmo. Estamos sedentos, estamos com fome da palavra, e não de palha, e não de lixo, de basculho, como nós temos visto. Por favor, Senhor, por favor, em nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Irmãos, eu acho que ninguém conhece o capítulo 4 e o versículo 23 de Provérbios de Salomão. A leitura que nós fizemos, onde Salomão, dando vários conselhos e instruções sábias, que isso Deus deu a ele, sabedoria para as coisas do alto. Dentre tantos os conselhos, Salomão, inspirado por Deus, ele fala no versículo 23, e fica para nós hoje, que acima de tudo, tudo é tudo, tudo é tudo, acima de tudo, guarde o seu coração. Por quê que Salomão disse isso? Que mistério Salomão quis revelar na palavra de Deus? Na verdade, que mistério Deus quis passar por intermédio de Salomão para nós hoje? Eu tive que fazer algumas anotações. Eu vou, com o auxílio dela, falar a respeito do tal. Irmãos, a palavra hebraica para coração é levit, é 3 letrinhas no nosso português, L-E-V, levit. A palavra coração no idioma hebraico, ele é constituído, o seu significado, a gente vai falar também, mas em hebraico é levit. As duas letras, cujos nomes são Lamed e Bet, talvez vocês não consigam ver. Eu ia imprimir uma folha, mas também aqui a gente não é estudante de hebraico, mas aqui a gente, talvez alguém consiga ver Lamed, e embaixo Bet. Essas duas palavrinhas hebraicas formam a palavra coração no idioma hebraico. Quando a gente fala em coração, nós somos tentados a pensar como os gregos, alguns gregos, influenciados por outras culturas, e pensar em guardar coração, guardar de sentimentos ruins, sentimentos maus, raiva, ódio, inveja e tal e tal. Só que é o seguinte, queridos de Deus, a palavra coração, no seu conceito grego, realmente tem alguma coisa a ver com isso. Porque o conceito grego para a palavra coração é lugar onde passa todos os processos emocionais,
e sentimentos. Num conceito grego da palavra coração, esse coração é o local por onde se passa todos os procedimentos emocionais e os sentimentos. É por ali. Daí, dessa palavrazinha grega, no grego, coração no grego, eles entendem exatamente isso que eu acabei de ler. É o local onde acontecem todos os processos emocionais e os sentimentos. E daí, nós temos hoje, derivado da palavra grega de coração, a gente tem... E, na verdade, a palavra em si, coração no grego, ela significa no português, cardio. Coração, no português, é cardio. E o que significa é o local onde se processa todos os sentimentos, né? Toda nossa parte emocional, mas isso para os gregos. Isso para os gregos. E se eu não me engano, não na época de Jesus. Não na época de Jesus. Alguns gregos influenciados por outras culturas. Então a gente começa a ver que da palavra cardio, do grego aí, a gente encontra-se a palavra cardiopatia, ou a própria palavra cardiologia. Veja como essas coisas influenciam. Hoje a gente, na medicina brasileira, a gente encontra essas palavras, cardiopatia, cardiologia. Isso tudo deriva da palavra cardio, que é o entendimento grego para coração, o lugar ali onde se processa o emocional, os sentimentos. O cardo romano, que era uma estrada, você sabe que os romanos contribuíram muito, irmãos. Para quem acompanha estudo bíblico, escola bíblica, a gente vê que os romanos, e para quem lê até a Bíblia mesmo, a gente vê que os romanos contribuíram muito para o que nós temos hoje como estradas de rodagem, essas coisas. Os romanos eram experts em fazer essas cidades para interligar as suas cidades recém-conquistadas, as que já existiam. E o cardo romano, nada mais era do que uma avenida traçada assim que eles conquistavam um povoado, uma cidade, eles construíam uma avenida grande na intenção de ligar uma cidade a outra, unificar, certo? E construir nesta avenida os grandes centros, né? Construir ali comércios, prédios públicos e coisas do gênero. Essa era a ideia, era o cardio romano que existe em ruínas até hoje para aquela região. A ideia de ligar, de interligar, sempre pensando num conceito de coração, como ligar alguma coisa, como o coração liga as veias a outras partes do corpo. Só que, no hebraico, o conceito hebraico para a palavra coração não é o mesmo. Não é o mesmo. O conceito de coração, irmãos, em hebraico, não está relacionado exclusivamente a um sentimento, a um veículo, por onde passa dores e processos emocionais. O sentimento hebraico das pessoas que falam esse idioma, quando pronunciam coração, eles têm outro entendimento para a palavra. A palavra coração aí no idioma, aliás, eu disse que Levi, é isso mesmo, o Levi é justamente a palavra coração no hebraico, só que eu esqueci de dizer isso. A palavra Levi é justamente coração no hebraico. E o que significa para a nação hebraica, para aqueles que falam esse idioma, o que é que eles entendem por coração? Porque, segundo Salomão, acima de tudo, nós devemos guardar o nosso coração. E mais, pois dele depende toda a sua vida.
a gente pensa logo, de fato, se meu coração parar de bater, né, se a gente for, como nós somos tentados a pensar como os gregos, se o meu coração parar de bater, pifou. De fato, isso é uma realidade. Todavia, o entendimento hebraico para essa palavra é o seguinte: os gregos entendem, irmão, por coração, mente. Mente. O local onde se processam os pensamentos, raciocínio, não é? Aqui. Mente. É o entendimento hebraico para a palavra coração. Quando Salomão fala aqui, no contexto aqui, a palavra tem esse significado. É como se Salomão estivesse dizendo: sobre tudo que se deve guardar, guarda a tua mente. Nós sabemos, irmãos, que quando não vai bem as coisas em casa, inclusive pegando um gancho no que foi dito na mensagem introdutória, devocional, Romualdo falou, explicou e expôs. Você já pensou quando nós não acreditamos no que Jesus diz, para não nos preocuparmos com aquilo, e colocamos aquilo nas nossas cabeças? Como fica a nossa mente, nosso juízo? E muitas pessoas, como foi, acho que a irmã Zeni falou, as pessoas perdem a força de vir para a igreja. Tem esse lado também. Alguns se entregam, perdem a força de vir para a igreja. Enfraquece, não quer mais cantar, não quer mais orar. Só que isso é um erro, porque o próprio Davi disse que ainda que eu andasse pelo vale da... quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Mas se você, no dia da sua fraqueza, no dia tão precisado de Jesus, você diz: Jesus, fica aí, porque eu vou só. Ou seja, eu me saio da igreja, eu paro de orar, eu abandono a leitura da Bíblia, eu estou dizendo: Jesus, fica aí, que eu vou só. Eu vou atravessar essa selva aí que tem aqui embaixo, que vai para João Pessoa, que diz que é perigosa, eu vou atravessá-la sozinho. Não venha não, é o que você está dizendo. Então, irmãos, vamos prosseguir, porque o relógiozinho que não se controla, viu? Nossa. Dando continuidade, irmãos, por que nós devemos guardar o nosso coração? Porque realmente dele depende toda a nossa vida. O modo de pensar, o modo de agir, a maneira que interpretamos a palavra de Deus e que a praticamos, interfere esplendidamente em nossa vida. O entendimento da palavra e a prática da mesma muda vidas. O não entendimento da mensagem ou os pensamentos maus da nossa mente impulsionará a gente a fazer coisa errada. A pessoa que em seu coração ela passa muito pensamento mundano, ela tem uma tendência e vai ser mundana. A gente, irmãos, vai pensar no que foi dito em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 5, ao povo judeu, que é eu esqueci a palavra que define isso aqui, o Shema, que diz o seguinte no Shema: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Mais uma vez, agora em Deuteronômio, o último livro do Pentateuco no grego, mas no hebraico Torá, a gente encontra a palavra coração. Mas agora, baseando-se nesse entendimento de que coração é mente, o próprio texto nos dá a entender: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, com toda a sua vontade, com todo o seu entendimento. Ame o Senhor, seu Deus. A letrinha Lamed, que também parece com um cajado de pastor deitado, ela também tem alguns significados para a gente. A palavra Lamed, aliás, a letra Lamed, que forma junto com Bet Levit, no hebraico a palavra coração,
Ela significa, irmãos, também, tem algum significado como autoridade, liderança e segurança. E se olharmos o símbolo, a forma pitográfica, acho que é esse o nome que se dá, da letra, ela lembra muito um cajado de um pastor. Ela tem um formato de um pastor deitado. E o cajado do pastor, como diversas vezes já dissemos, serve para educar as ovelhas, corrigir as ovelhas, proteger as ovelhas e botar as ovelhas no lugar dela, porque muitas ovelhas saem do caminho, se desviam. É quando se diz assim, eita, hoje o Senhor desceu a lenha mesmo. Que na verdade não é nem o cajado, porque o cajado é a parte melhor disso aí. A vara é correção. O cajado é a provisão de Deus nos puxando dos abismos, as ovelhas de Deus. Então, este é o significado da palavra lamed, mais da letrinha lamed, mais a letra bet, também que junto com lamed forma a palavra coração, em hebraico, ela também tem um seu significado. A lamed ainda, a L-A-M-E-D, lamed, significa também, irmãos, aprender e ensinar. Essa palavra também, a letrinha também, lamed, tem um sentido, um significado de ensinar e também aprender. Já a letra bet, que junta forma a palavra coração no hebraico, ela também tem o seu significado. A letrinha bet, tem o seu significado casa. E se a gente for olhar os símbolos, até lembra uma casa mesmo. Aqui, esqueci a palavra, falei há pouco tempo, agora não consigo falar mais não. O próprio símbolo dela, a maneira de como ela é escrita, lembra uma casa. Casa, quando a gente junta casa, a gente junta a palavra casa com ensinamento, a gente entende, irmãos, que o entendimento pela palavra de Deus vem pelo ouvir a palavra, e ele não vai para esse músculo que fica no nosso peito pulsando e mandando sangue, não. Ele vai para cá, para o nosso raciocínio, para a gente entender as coisas de Deus. A palavra casa, a letrinha bet, significa casa pronta para ensinamento. Ensinamento de Deus. Por isso que nós devemos realmente ocupar a nossa mente com as coisas do alto. E não somente passarmos o tempo todo passeando e pensando nas coisas terrenas, como se nós pensássemos que nós vamos realmente ficar aqui para séculos sem fim. A gente entende que no Shema, que está lá no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, o último livro, em que, se eu não me engano, os pequenos judeus, né, Romualdo, com 12 anos, esta oração que eles aprendem logo, né? Toda a lei, somente. Muito bem, isso, toda a lei, com 12 anos, uma criança judia já conhece toda a lei. A gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos dar continuidade? Irmãos, lá no Pentateuco, no caso no grego, ou na Torá, no caso hebraico, contém, irmãos, ali, naqueles 5 primeiros livros da Escritura, muitas informações importantíssimas para nós, para o nosso entendimento, para o nosso intelecto. Entre as informações que nós vamos encontrar ali, nos 5 primeiros livros, no Pentateuco, ou Torá, a gente vai perceber, irmãos, e aprender quem é Deus. Quem é Deus? A gente vai ver também, irmãos, o propósito de Deus para o homem. Ali. A gente vai ver a criação do homem. Deus criou e o seu propósito. A gente vai perceber também a queda do homem, em Gênesis capítulo 3. A gente vai perceber a queda, o desligamento do homem para com Deus. Mas a gente vai ver também, irmãos, o plano da redenção de Deus, quando ainda em Gênesis,
ali quando Deus está falando com um casal que acabara de cometer o pecado, Deus disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás, da serpente. E esta era a primeira e a maior profecia de todas, e que se cumpriu, e que ainda vai se cumprir, porque é assim que se processa. Porque na cruz Jesus já basicamente fez isso, e vai esmagar de uma vez por todas, a ponto dela não se mexer mais. A gente vê a história, a identidade do povo, em que Deus levantou, para por através daquela nação de Israel, abençoar todos os outros. E por essa geração, por essa nação, vem o descendente, lá na frente, lá no Novo Testamento, vem um cumprimento do Antigo. O Antigo mostrando o Novo. E Jesus aparece para se cumprir todas as profecias, tudo que os salmos diziam acerca do Messias. E sobretudo o padrão de Deus para nossas vidas. Todo o conhecimento de Deus vai de Gênesis a Apocalipse, mas só de Gênesis ao Deuteronômio a gente já tem coisa demais, amados irmãos. A gente fica a pensar, nós ficamos assim a pensar às vezes, como eu já pensei, agora não, mas quem não conhece a Deus, não conhece a Cristo, não se converteu, por diversas vezes já disse isso, como o Romualdo já disse. Eu não sabia o sentido da minha vida. Nunca soube para que eu existia. Chegou um momento na minha vida que eu acho que eu estava ficando meio confuso aqui. Porque eu pensava, eu estava na casa da minha ex-sogra, eu ia para cima de uma pedra, eu ficava pensando, disse, e a vida é isso? É lutar, é trabalhar, por exemplo. Eu estou aqui, já estou pensando que hoje é domingo, amanhã já é segunda, começa de novo. Aí eu me lembro, a conta de luz, aí o gás está seca, mas não seca, aí os mantimentos, está faltando algumas coisas, mas por outro lado, não tenho que consertar para ganhar o pão. Deus, por favor, será que Deus vai prover amanhã? Eu creio nele, mas como ser humano, e eu nem crente era. E eu disse, meu Deus, e o sentido da vida é isso? Aí quando porventura eu sou abençoado por Deus, eu construo uma casa, monto uma família, quando parece que está tudo bem, quando aparece um sorriso no meu rosto, dos meus entes queridos, graças a Deus, está bem estruturado, está bem isso, não sei o quê, fulano morre, puf! Morreu fulano. A traiçoeira morte levou. E ficou tudo aí. Aí o sentido da vida é esse. Aí vai para onde? Para debaixo do chão. Debaixo da terra. Em poucos meses, irreconhecível. Se for famoso, ganha um nome numa rua da cidade. Se não for, não ganha nada. Terra na cara. A viúva já tem quem queira. Os filhos ninguém quer. Filho dos outros. Irmãos, é complicado. Eu fiquei muito triste. Eu ficava me perguntando, ficava triste. Aí quando a gente lê a Escritura, que a gente vê onde a gente falhou, o que nos foi acometido do pecado e do amor com que Deus nos amou e proporcionou um cordeiro imaculado, maravilhoso, lindo, poderoso, para morrer em favor de um homem como eu. Eu ganhei perspectiva de vida. Eu li e vi que a nossa passagem aqui é muito curta. Mas por que Deus faz isso? Não deixa a gente ficar por mais tempo. Porque se você lesse a mesma escritura que eu li, principalmente no finalzinho lá para trás, lá para o Antigo, para o Novo Testamento, nós veríamos que o que Deus que preparou para nós, e a intenção do coração dele, o propósito dele, que a gente já começa a ver aqui no início,
nos primeiros 5 livros da Bíblia, é muito maravilhoso, é muito grande, é muito forte. Qualquer pessoa que entende o que é isso, como o Dr. Shedd, por exemplo, que pediu que não orassem mais por ele, para com medo de Deus ouvir a oração dos irmãos que lá foram visitá-lo no hospital. E Deus acrescentar mais uns dias aqui nessa terra, disse, não orem. Estou convicto de que já fiz o que tinha para fazer, já cumpri a minha missão junto a Deus aqui na terra. Por favor, não orem não, deixe que eu hoje mesmo encontre o meu Criador. Aleluia. Hoje mesmo não impeçam que eu encontre o meu Criador, o meu Senhor. E Shedd foi para o seu Criador, Dr. Shedd, pastor. Irmãos, a gente começa a ver Davi, após o que ele fez, conhecedor da lei, conhecedor do Deus aqui, e Davi pecou contra Deus. Mas depois Davi vem com o Salmo 119, no seu versículo 11, em que Davi diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Irmãos, guarda a palavra em coração, guarda. Como é que danado guarda uma palavra aqui no coração? Irmão, é aqui, ó. É aqui que se guarda. O entendimento hebraico é que coração é mente. Então você guarda aqui e não se esquece mais. Por isso que os judeus tinham aquele rigor todo para com a palavra. Porque os judeus se sentiam, como todos nós, como casa, que devem receber ensinamento, aprender e também ensinar. Porque um judeu ensinava o outro e educava o outro. Então a gente flagra, Davi, guardei no coração a tua palavra, no meu coração a tua palavra, para não pecar contra a ti, ó Deus. A gente vê o profeta chorão. Quem já viu falar no profeta chorão? Acho que aqui só Romualdo e Petrônio. Quer ver, né? Quem já viu falar no profeta chorão na Bíblia? A Josimar é forte também. Apesar que ele está com o pensamento longe. Jeremias, irmãos, no seu capítulo 17, e nos versículos 9 e 10, Jeremias profetizou que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Se lembra que nós dissemos e dizemos sempre que tem aqui, sei lá, 10, 20, tem 15 pessoas, eu acho, 10, 12 pessoas aqui, e nenhum de nós temos o mesmo pensamento? Pensamos sempre diferente acerca das coisas? Eu posso dizer a vocês que aquilo é uma mesa branca e alguém pode ainda dizer que não é branca. Não sei como é isso, mas é assim. Aí está danado, né, irmão? É um exemplo desse. Mas, enfim, os nossos pensamentos nunca são iguais. Todavia, com relação à palavra, eles devem ser iguais. Então, nosso Deus, a gente percebe que o nosso Deus aqui, por intermédio de Jeremias, ele diz que os pensamentos que se passam aqui, os pensamentos, eles são enganosos, são mentirosos, e usando o termo coração, ele diz que quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de compreender? Todavia, no versículo 10, a resposta do Senhor vem: eu sou o Senhor que sonda o coração. E em seguida ele coloca a palavra: e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Eu estou cansado de dizer que de Deus a gente vai ter a parte que cada um merece, porque ele não é injusto, não, ele é justo.
E quando ele aplicar a justiça dele, como o Romualdo bem antecedeu aqui, que basicamente é a gente que vai decidir onde nós vamos estar, a gente quem vai decidir se vamos querer obedecer ou não. A gente percebe que o nosso Deus e Senhor, que conhece todas as coisas, inclusive o que se passa na mente, Deus não vem aqui nesse músculo olhar o sangue bombeando, não. Ele vê aqui, ó. Inclusive, Paulo, em das suas ministrações, o apóstolo Paulo bem disse, só não me lembro qual foi o livro. Romualdo, ainda essa semana que se passou agora, ou foi essa semana mesmo, Romualdo se lembrou que Paulo disse que as lutas travadas, o quartel-general do diabo, é aqui, na nossa cabeça, tentando, tirando nosso sono, colocando pensamento duvidoso acerca dos casamentos e dentre outras coisas, colocando inimizade. Ele disse isso, ela disse aquilo, ele fez isso, ela fez aquilo. Não foi fulano. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras, do que aquilo que nós temos feito. Irmãos, vocês sabem também que a nossa mente é quem comanda o nosso corpo. Para que você mexa com a sua mão no que é alheio, a sua mente, o seu pensamento, tem que desejar, tem que pensar, tem que arquitetar em pegar aquilo e em seguida, após você pensar, pensamento vir, você executa. Você vai lá e pega. Então Deus, Ele pensa, Ele examina o que está passando em nossos corações, mas na verdade o que está passando em nossas mentes. Quais são os pensamentos de preocupação, de raiva, de ódio? Quais são os pensamentos cobiçosos? Qual é a intenção de vir ao culto? Qual é a intenção de cantar, de pregar? Qual é a intenção de alguém que ajuda outro irmão? O que é que se espera em troca? O que é que essa pessoa quer? Que faz uma oração, enfim. Irmãos, para a gente ser direcionado uma vez por toda, no que diz respeito, o conceito de mente, o que Deus quer de nós, é que em todas as áreas de nossas vidas, em todas as áreas de nossa vida, todos os nossos pensamentos, desejos e atos e atitudes estejam extremamente alinhadas com o nosso Deus. Que a nossa mente seja também a mente do nosso Deus. Que os pensamentos de Deus também sejam os nossos pensamentos. Pensamentos de santidade, pensamentos de amor, pensamentos de salvar, pensamentos de fazer a coisa certa, pensamentos de sermos justos, pensamentos de perdoar, pensamentos, irmãos, de ajudar o próximo, seja ele quem for. Pensamento de guardarmos a língua, pensamento de guardarmos os olhos, pensamento de guardarmos os ouvidos, e pensamentos, irmãos, de pregarmos o Evangelho a toda e qualquer criatura, e testemunharmos que nós acreditamos no poder maravilhoso do Evangelho de Deus. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Se eu não guardar a minha mente, se eu não guardar o que eu penso, o que eu aprendo de Deus e eu não praticar, a minha vida vai ter um fim aqui na terra, e o meu destino vai ser horrível, e o único culpado disso tudo sou eu. Sou eu. Então os nossos pensamentos, as nossas vontades, tudo que nós vamos fazer no trabalho, na igreja, no hospital, enfim, em qualquer lugar, tem que esses pensamentos, essas nossas vontades tem que estar alinhada com o padrão de Deus e não o padrão mundano. Aleluia, irmãos. Isso precisa entrar na nossa cabeça.
A gente não tem costume de quando vamos fazer algo, a gente parar e dizer assim, e Deus? E o que diz ele a respeito de tal coisa? Agora eu faço que nem Hernando Dias Lopes, coisa. O que é que diz Deus acerca de tal coisa? Ouviu, às vezes, outra pessoa, e Deus? Vou para a palavra. E melhor, era bom que nem fosse, já tivesse aqui, né? Como Davi disse, para não pecar contra ti, guardei a tua palavra no meu coração, mas no coração só tem sangue. Guardei a tua palavra, aprendi a tua palavra, e vou ensinar a tua palavra aos meus filhos, à minha família, e a todos quantos estiverem perto de mim. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, falta 8 minutos para a gente encerrar essa pregação. E eu vou partir para o desfecho final da mensagem. A letra Bet é a primeira letra da Torá. A Torá, ou o Pentateuco, inicia-se em Gênesis. A primeira letra de Gênesis é a letra. Eu peço a vocês que prestem atenção nisso, viu, irmãos? Porque isso é concluindo. Eu peço a vocês que prestem atenção nisso, porque eu estou concluindo. Isso é forte. Não é porque eu estou pregando, não, irmãos. É porque nem eu entendia nada disso. E quando a gente é tocado por Deus, a gente quer que Deus toque os outros também. A letra Bet, como eu disse, é a primeira letra no idioma hebraico de Gênesis, primeiro livro da Torá. Mas a letra Lamed é a última letra da palavra Deuteronômio no idioma hebraico. Juntas, Bet e Lamed formam coração. Salomão disse: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede toda a sua vida. Guarda a sua mente. E ainda tem mais. Ao passo que Bet é a primeira letra de Gênesis em hebraico, e que Lamed é a última letra da palavra Deuteronômio no hebraico. As duas juntas formam um coração. Eu me atrevo a dizer que Deus está falando, está dizendo, que não só de Gênesis a Deuteronômio, no entendimento aqui seria isso, mas eu vou adiante. Não só de Gênesis a Deuteronômio, mas de Gênesis a Apocalipse, tem que estar em nós como casa do Senhor. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus tem que estar em nosso coração, se somos casa do Senhor, se somos morada do Espírito Santo. Todo o pensamento de Deus, todas as vontades de Deus tem que estar em nossa mente, alinhado nossos pensamentos com tudo isso. É isso que rege a nossa vida, é isso que regula a nossa vida, é isso que nos põe em freio, é isso que determina o que é bom para nós ou não, o que deve e o que não deve, é a palavra de Deus. Então eu poderia dizer somente de Gênesis a Deuteronômio, mas eu me atrevo a dizer de Gênesis a Apocalipse. Agora abram sua Bíblia aí para a gente concluir. Em Deuteronômio, capítulo 6. Então, de Gênesis a Deuteronômio, de Gênesis a Apocalipse, as duas letras juntas formam um coração, e a gente entende que Deus está dizendo, tudo isso tem que estar no coração de vocês, e como o coração só pode ter sangue, tem que estar aqui, na mente. Aí em Deuteronômio, capítulo
em Deuteronômio, seu capítulo 6. E no versículo, eu vou ler no versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, estou lendo bem pausadamente, é o único Senhor. Aí vem agora a confissão de fé de Israel. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Aí o versículo 6 diz que todas estas palavras que hoje lhe ordeno esteja em seu, aleluia. Eu me dou por satisfeito. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu agradeço a Deus por deixar a Escritura, por nos amar tanto, por perdoar pessoas como nós. Que Deus em Cristo, que Deus na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa abençoar cada um de nós. E que nós possamos alinhar os nossos pensamentos com os de Deus. E não com os padrões mundanos. Crente tem padrão. E não é ISO 9002, nem 1903, não. É o padrão de Deus. Crente anda como crente. Crente fala como crente. Crente nas suas negociações, nos seus casamentos, nas suas trocatinas, seja o que for, que não era nem bom ter trocatinas, em tudo que vai fazer é alinhado com Deus. Crente tem pai. Crente não é órfão, não, é pai. E pai educa. E quem nos educa é o Senhor. O nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus e amém, irmãos.